E se eu te dissesse que as mulheres mais lindas do mundo estão em um dos países mais pobres que existem e ninguém presta atenção? Você acreditaria? No vídeo de hoje, você vai entender como a Sérvia tem as mulheres mais lindas do mundo na sua população, como elas são e também descobrir detalhes sobre a cultura desse país. A Sérvia é um país localizado nos Balcãs, na região sudeste da Europa, com uma história muito rica e cheia de detalhes. Uma característica demográfica interessante dessa nação é a presença de mais mulheres do que homens na sua população. E esse fenômeno acontece por causa de alguns fatores históricos pontuais. Nos últimos 40 anos, a Sérvia passou por muitas guerras e conflitos internos, incluindo as guerras dos Balcãs e a Guerra de Kosovo, que aconteceram na década de 1990. Essas batalhas resultaram na morte de muitos homens que serviram como soldados e oficiais militares naquela época. E isso gerou um desequilíbrio populacional para as próximas gerações, incluindo a atual. A imigração também foi um fator muito determinante para esse acontecimento. Durante o período das guerras, muitos homens que não serviram no exército deixaram a Sérvia em busca de melhores oportunidades no exterior. O colapso da Iugoslávia entre os anos de 1990 e 2000 impacta diretamente na posição atual da Sérvia como um dos países mais pobres da Europa. Tudo isso contribuiu para uma presença feminina maior dentro do país, destacando a beleza das mulheres sérvias mundo afora. Como é a personalidade das mulheres na Sérvia? Elas são mais receptivas ou introvertidas? Na Sérvia, as mulheres são muito conhecidas pela sua personalidade cativante. O caráter delas reflete a resiliência e a força de seus ancestrais que passaram por muitas dificuldades durante os períodos pós-guerra. Socialmente, elas são muito receptivas. A hospitalidade é um dos valores mais respeitados na cultura dos Balcãs, e as mulheres representam um valor central para essa tradição. Receber visitantes e estrangeiros com respeito e generosidade é uma prática muito comum ao redor de toda a nação. Isso torna as mulheres sérvias muito abertas a novas amizades e conexões. Mas, apesar de serem muito acolhedoras com quem vem de fora, elas também são muito conscientes dos seus valores e não têm medo de expressar suas opiniões caso uma situação errada aconteça. Essa mistura de receptividade, consciência e respeito cria uma personalidade muito equilibrada e atraente, gerando uma grande admiração para as mulheres da Sérvia ao redor do mundo, não só pela sua beleza, mas também pelas suas atitudes. A beleza das mulheres sérvias é frequentemente vista como uma das mais bonitas do mundo. Mas o que contribuiu tanto para esse reconhecimento? A Sérvia sempre esteve durante toda a sua história presente entre diversas culturas e civilizações, incluindo tribos eslavas, romanas e otomanas. Essa mistura genética, com o passar do tempo, impactou diretamente nas características físicas das mulheres. Combinações de traços faciais, tonalidades de pele e genética corporal contribuem muito para a beleza que as mulheres sérvias têm hoje em dia. Na Sérvia existe uma cultura muito forte no cuidado com a aparência. Mulheres sérvias são desde a juventude influenciadas pelas famílias a manterem um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta balanceada e a prática de esportes coletivos. Assim como no Brasil, na Sérvia é muito popular esportes como o futebol, basquete e o vôlei, onde as mulheres são reconhecidas mundialmente. A alimentação básica na Sérvia frequentemente inclui alimentos frescos e naturais. Um dos pratos mais típicos no país se chama pljeskavica, que é uma espécie de hambúrguer preparado com pão fermentado naturalmente, carne de porco e gado. Esse prato é geralmente acompanhado com uma porção de salada e batatas. Vegetais, frutas, carnes e laticínios são amplamente usados na alimentação diária da população, contribuindo para uma nutrição de qualidade e peles excelentes. Além disso, as mulheres são muito vaidosas com seus cabelos e unhas, utilizando uma variedade de produtos cosméticos. A água de rosas, por exemplo, é um dos produtos mais utilizados pelas mulheres no leste europeu. Outro fator muito relevante é a cultura da moda na sociedade sérvia. A imagem pessoal é uma questão muito importante para as mulheres e exige um cuidado muito especial na escolha das roupas, acessórios e maquiagem. Essa atenção aos detalhes e na maneira de se vestir torna a beleza natural delas ainda mais aparente. Qual é a perspectiva das mulheres sérvias sobre o relacionamento? Existem contextos históricos que influenciam o pensamento delas? Na Sérvia, um dos pilares centrais na vida de uma mulher é a construção de uma família. Durante a época de guerras e colapsos econômicos, muitas famílias perderam a sua base de apoio e segurança, que eram os homens. Pela falta de uma presença masculina forte nas gerações seguintes, a maioria das mulheres valorizam a importância de uma família. Muitas mulheres sérvias, quando conhecem um homem que elas respeitam e admiram, a principal prioridade delas vai ser construir um relacionamento estável com ele. A família e os amigos muitas vezes têm um papel fundamental na aprovação e apoio desses relacionamentos, reforçando a natureza comunitária da vida social no país. Mas como a globalização tem influenciado a criação de novos padrões modernos e atuais, principalmente as jovens adultas sérvias que acabaram de fazer 18 anos, preferem buscar a realização profissional antes de se comprometerem com alguém.
Porém, isso não significa que elas desprezem os valores familiares dos seus ancestrais. Só quer dizer que atualmente essas mulheres preferem encontrar um equilíbrio entre esses dois mundos. Quais fatores históricos e culturais valorizaram a história da Sérvia mundialmente? A chegada dos povos eslavos na região dos Balcãs, entre os séculos 6 e 9, marcou um ponto-chave na história da Sérvia. Os eslavos trouxeram sua língua, diversos traços culturais e principalmente as suas tribos, que foram se unificando ao decorrer dos anos. Essa unificação contribuiu principalmente para a diversidade cultural que existe na Sérvia até hoje. No final do século IX, sob a liderança do príncipe Mutimir, aconteceu a formação do primeiro Estado sérvio. Durante esse período, o cristianismo ortodoxo começou a se tornar popular com a fundação de grandes centros religiosos ao redor do país. O início dessa estruturação consolidou a imagem da Sérvia como uma nação religiosa. No início do século XII, aconteceu a ascensão da dinastia Nemanite, que foi a dinastia mais importante na história da Sérvia e uma das mais impactantes na Europa meridional. E esse é considerado o período de ouro da Sérvia, onde o país passou por um grande desenvolvimento cultural, jurídico e principalmente territorial, fortalecendo a imagem da Sérvia como um dos países mais importantes na região dos Balcãs. Até o início do século XIX, a Sérvia não era um país independente. Mas tudo isso mudou com o início das revoltas populacionais no ano de 1830 e com o reconhecimento da sua independência pelo Congresso de Berlim em 1878. Esse momento marcou o renascimento cultural, político e econômico do país após séculos do domínio otomano. Isso iniciou um processo de modernização acelerado ao redor do país, durante o período das dinastias Obrenović e Karađorđević. E quais são os problemas que precisam ser resolvidos na Sérvia? A taxa de desemprego sérvia, principalmente entre os jovens adultos, é muito alta. Muitos alunos recém-formados nas faculdades não conseguem encontrar empregos que estão alinhados com as qualificações dentro do país. Essa situação faz com que a geração atual continue migrando para outros países dentro e fora da Europa, piorando ainda mais o desenvolvimento econômico da Sérvia. E pelo fato da Sérvia não receber muitos acordos internacionais para exportação de recursos naturais, que acontecem principalmente com países mais estruturados, como o Brasil e a China, existe uma polarização muito grande na economia entre as áreas urbanas e rurais. Principalmente em Belgrado, a capital do país, existe um grande desenvolvimento econômico e diversas oportunidades de emprego, enquanto nas áreas rurais ao redor do país, a população sofre com a falta de investimento do governo e infraestruturas inadequadas. E essa falta de investimento do governo é diretamente influenciada pela alta corrupção que acontece no sistema político da Sérvia, prejudicando tanto o setor público quanto o setor privado. É muito comum casos de corrupções serem noticiados pelos principais meios de comunicação, o que acaba destruindo a reputação internacional do sistema democrático sérvio. Existe mais um fato muito importante sobre a Sérvia que não foi citado até agora, mas a realidade é que tudo isso que eu acabei de te contar nesse vídeo pode ficar ainda melhor. É, isso mesmo, ainda melhor. Porque não faz sentido nenhum você viajar até a Europa para conhecer somente a Sérvia. Que tal você conhecer outro país do leste europeu com as mulheres mais lindas do mundo? Eu vou te contar sobre a Letônia. Então, se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo, porque as mulheres da Letônia vão te deixar com vontade de pegar o primeiro voo só de ida para lá. De qualquer maneira, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!